Você se lembra da primeira vez que viu aquele esqueleto de metal saindo do fogo? Aquele olhar vermelho implacável. A música tema que arrepia até a alma. O Exterminador do Futuro não é só um filme, é uma memória cravada na nossa cultura. Mas e se eu te dissesse que esse clássico, essa obra-prima, que definiu uma geração, quase não existiu? E se eu te contasse que a história de um ciborgue assassino vindo do futuro foi considerada uma piada? Uma ideia tão ruim que foi rejeitada por quase todos os grandes estúdios de Hollywood? Parece loucura, né? Fica comigo até o final, porque a história de como o Exterminador do Futuro lutou para nascer é tão épica quanto o próprio filme. E ela vai te ensinar uma lição poderosa sobre nunca desistir dos seus sonhos, por mais impossíveis que pareçam. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Se você, assim como eu, é apaixonado por cinema e por essas histórias incríveis de bastidores, já deixa aquele like caprichado e se inscreve no canal. Ativa o sininho também, porque toda semana a gente desvenda os segredos por trás dos seus filmes favoritos. E hoje a gente vai voltar para os anos 80 para entender por que uma das maiores franquias da história do cinema foi recebida com tantas portas na cara. Para entender essa rejeição, a gente precisa primeiro entrar na mente de um jovem e praticamente desconhecido James Cameron. Em 1982, Cameron tinha acabado de ser demitido da direção de Piranha 2. Assassinas Voadoras. Sim, é isso mesmo. O futuro rei do mundo, o diretor de Titanic e Avatar, foi demitido de um filme sobre piranhas que voam. Ele estava quebrado, morando no seu carro e se sentindo um completo fracasso. Foi nesse período, durante uma febre altíssima em Roma, que ele teve um pesadelo que mudaria sua vida e a história do cinema para sempre. Ele sonhou com um torso de metal, arrastando-se para longe de uma explosão, segurando facas de cozinha. Aquela imagem aterrorizante foi a semente de tudo. Quando Cameron voltou para os Estados Unidos, ele começou a transformar esse pesadelo em um roteiro. A ideia era cruel, sombria e violenta. Um thriller de ficção científica com elementos de terror, filmado de forma ágil e barata. A história de Sarah Connor, uma garçonete comum, que descobre ser a mãe do futuro líder da resistência humana contra as máquinas, e do ciborgue enviado do futuro para matá-la, e claro, do soldado Kyle Reese, enviado para protegê-la. Era uma premissa genial, mas para os executivos de Hollywood no início dos anos 80, era só estranho. James Cameron, junto com sua futura esposa e produtora Gail Ann Hurd, começou a maratona de apresentar o projeto. Eles foram a todos os grandes estúdios, Warner Brothers, MGM, Paramount, Universal, e a resposta era sempre a mesma. Não, um não educado, um não confuso, um não categórico. Por quê? Os motivos eram vários. Primeiro, o gênero. Ficção científica nos anos 80 era sinônimo de Star Wars e ET. Eram aventuras espaciais, otimistas, para toda a família. O Exterminador do Futuro era o oposto. Era urbano, pessimista, brutal. Era um filme R-rated, para maiores, o que limitava o público e, consequentemente, o potencial de bilheteria na visão dos estúdios. Eles olhavam para o roteiro e diziam: é muito sombrio, é muito violento, ninguém vai querer ver isso. A ideia de um robô assassino disfarçado de humano era considerada B demais, coisa de filme de baixo orçamento que passava na sessão da tarde. Eles não conseguiam enxergar o potencial daquela trama complexa sobre paradoxos temporais, o medo da tecnologia e o destino da humanidade. Para eles era só um monstro perseguindo uma garota. E isso na época não vendia ingressos da forma como eles queriam. Outro grande problema era o próprio James Cameron. Quem era ele? Um diretor novato que tinha sido demitido de um filme de terror B. Ele não tinha um histórico de sucessos, não tinha um nome que pudesse garantir o investimento e pior, ele insistia em dirigir o filme. Vários estúdios até mostraram um leve interesse no roteiro, mas com uma condição. Cameron teria que vender a história e deixar um diretor mais experiente assumir. Para eles, era loucura entregar milhões de dólares nas mãos de um desconhecido. Mas Cameron era teimoso. O Exterminador do Futuro era seu bebê, sua visão. Ele sabia o que queria e não abriria mão da cadeira de diretor. Essa teimônia que mais tarde se tornaria sua marca registrada e o levaria ao topo. Era vista como arrogância e ingenuidade pelos engravatados de Hollywood. Eles queriam o roteiro, mas não o diretor. E Cameron não vendia um sem o outro. Foi então que entrou em cena uma figura crucial,
John Daly, da Hemdale Film Corporation, uma produtora independente britânica, conhecida por assumir riscos. Eles não eram um grande estúdio, mas viam potencial onde os outros viam problemas. Eles gostaram da energia e da paixão de Cameron, mas ainda havia um obstáculo gigantesco. Talvez o maior de todos é Orion Pictures, que concordou em distribuir o filme, mas impôs uma condição que parecia o prego final no caixão do projeto. Eles queriam uma grande estrela de ação no papel principal, e o nome que eles tinham em mente era Oeste J. Simpson. Sim, você ouviu direito, mas Cameron achava que Simpson era muito simpático para ser um assassino convincente. Ironicamente, a Orion também tinha suas dúvidas sobre outro nome. O nome era Arnold. Na época, Arnold era o Conan, o Bárbaro, um ícone do fisiculturismo, conhecido por seus músculos e por grunhir mais do que falar nas telas. A Orion Pictures queria que ele interpretasse o herói, Kyle Reese. Cameron odiou a ideia. Ele não conseguia imaginar aquele gigante austríaco, com seu sotaque carregado, como um soldado furtivo e desesperado, vindo de um futuro devastado. Mas por insistência dos produtores, ele concordou em almoçar com Arnold. A intenção de Cameron era arrumar uma briga com ele para que Arnold desistisse do papel, e ele pudesse seguir em frente. Mas algo incrível aconteceu naquele almoço. Enquanto Cameron explicava sua visão para o filme, Arnold, em vez de focar no herói, ficou obcecado pelo vilão. Ele começou a dar sugestões sobre como o exterminador deveria se mover, como ele deveria recarregar a arma, como ele não deveria piscar. Ele entendia o personagem em um nível que ninguém mais tinha entendido. Ele dizia, ele é uma máquina. Ele não precisa olhar para a arma quando recarrega. Ele não precisa respirar, ele tem que ser totalmente focado, sem emoção. Cameron ficou chocado. Ele saiu daquele almoço e ligou para o produtor John Daly dizendo, ele entendeu tudo, ele tem que ser o exterminador. Foi uma virada genial. Mas convencer o estúdio foi outra batalha. O Arnold como vilão. Mas ele é o herói, diziam. E ele só tem umas 17 falas no filme todo. Isso vai matar a carreira dele, argumentavam. O próprio agente de Arnold lhe disse que era a pior ideia do mundo. Interpretar um monstro robótico que mal fala era suicídio profissional. Mas Arnold, assim como Cameron, viu o potencial. Ele confiou na visão do diretor e aceitou o desafio. Finalmente, com a teimosia de Cameron, a coragem da Hemdale e a escolha de elenco mais improvável e genial da história, o Exterminador do Futuro conseguiu seu financiamento, um orçamento minúsculo de 64 milhões de dólares. Para se ter uma ideia, a maioria dos filmes de ação da época custava o triplo. Cada centavo foi contado. A equipe era pequena. Os efeitos especiais eram práticos e criativos, feitos na raça. Foi um filme nascido da paixão, da persistência e da crença absoluta em uma ideia que todos os outros consideraram lixo. E o resto, como sabemos, é história. O Exterminador do Futuro foi lançado em 1984 e se tornou um fenômeno cultural e um sucesso estrondoso de bilheteria, arrecadando mais de 78 milhões de dólares no mundo todo. Ele não apenas lançou James Cameron ao estrelar, como solidificou Arnold Schwarzenegger como um ícone do cinema de ação, e mudou para sempre o gênero da ficção científica. Aquela história sombria e violenta, que ninguém queria, se tornou uma das franquias mais amadas e lucrativas de todos os tempos. A jornada de O Exterminador do Futuro, de um pesadelo febril a um clássico imortal, é uma lição poderosa. É uma prova de que as melhores ideias muitas vezes são aquelas que desafiam o status quo, que assustam os executivos e que parecem loucura à primeira vista. Mostra que a paixão e a persistência de um criador podem superar qualquer porta fechada. James Cameron poderia ter desistido, ele poderia ter vendido seu roteiro por uma mixaria, visto sua visão ser diluída por outro diretor. E talvez hoje O Exterminador do Futuro fosse apenas uma nota de rodapé esquecida na história do cinema. Mas ele não desistiu. Ele lutou por sua visão. E é por isso que hoje, décadas depois, ainda sentimos um arrepio ao ouvir a frase "I'll be back". Essa frase não é só uma promessa do exterminador. É um símbolo da resiliência de seu criador. É um lembrete de que não importa quantas vezes te digam não. Não importa o quão impossível seu sonho pareça. Se você acredita nele com cada fibra do seu ser, se você está disposto a lutar por ele contra tudo e contra todos, você pode sim mudar o mundo. Ou pelo menos, a história do cinema. Então, da próxima vez que você tiver uma ideia que todo mundo acha maluca, lembre-se de James Cameron.
morando em seu carro. Um roteiro sobre um ciborgue assassino que ninguém queria. Sua ideia pode ser o próximo O Exterminador do Futuro. Não deixe que o medo da rejeição te impeça de construir o seu futuro. Muito obrigado por terem ficado comigo até aqui. Se essa história te inspirou, não esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com aquele amigo que também ama cinema, e se inscrever no canal, para não perder mais nenhuma viagem pelos bastidores de Hollywood. Deixa aqui nos comentários qual outro filme você gostaria de ver a história por trás. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!